seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Palavra Encarnada, nosso programa diário de meditação do Evangelho à luz do nosso carisma. Hoje é quarta-feira, dia 6 de dezembro, e nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para meditarmos o Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículos de 29 ao 37. E antes de fazer a leitura do Evangelho, vamos fechar um pouco os nossos olhos, nos colocar em oração, clamar a presença do Santo Espírito para que Ele nos guie, para que cada palavra lida possa penetrar no íntimo da nossa consciência, do nosso entendimento e para que essa verdade evangélica possa ser, a partir de hoje, encarnada, tornada vida também na nossa existência, no nosso cotidiano. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graça, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nós estamos hoje diante de um trecho do Evangelho, que é a multiplicação dos pães, mas que nós já meditamos aqui no Palavra Encarnada, mas que hoje a liturgia da igreja nos convida a refletir sobre essa multiplicação dos pães no tempo em que nós estamos, nesse tempo, nesse início do tempo do Advento, que é um tempo de espera, um tempo de preparação em espera para o Senhor. E de forma muito especial, esse trecho do Evangelho é colocado para nós na semana logo depois do evento Natal Lumen em Fortaleza e em Salvador, e antecipando o evento Natal Lumen que vai ainda acontecer em outras missões, em outras cidades, e toda a nossa comunidade envolta nessa grande graça que é o Natal Lumen. E a nossa reflexão, ela não poderia ser, então, longe, né? Não poderia ser distante dessa realidade. Nós vivenciamos sim nesse fim de semana uma realidade de multiplicação dos pães. E o mesmo alerta, a mesma mensagem que lá no Encontro com Deus Tem Jeito chegou, né, para os nossos corações, com não se acostumem. Eu não sei se você acompanhou as partilhas sobre o evento Com Deus Tem Jeito, mas também é um grande encontro, é um grande momento de evangelização, mas também exige muito da nossa comunidade em termos de serviço, de dedicação e até mesmo de verba, né? A gente precisa ter recursos para custear tudo que precisa para o Encontro Com Deus Tem Jeito acontecer. E a gente toca num grande milagre, porque a gente toca na providência de tudo acontecer, a gente toca em várias pessoas fazendo a experiência com Jesus abandonado, e a gente toca na ressurreição de tantos irmãos, e tudo isso em comunhão de carismas. E Jesus chegou pra gente no Encontro com Deus Tem Jeito e disse: não se acostume. Ou seja, Jesus quer que a gente não deixe de perceber as coisas extraordinárias que acontecem. Essa já é a 29ª edição do Natal Lumen em Fortaleza. Mas a gente não pode achar que é normal. É graça de Deus a gente ter todas as crianças apadrinhadas. É graça de Deus a gente conseguir fazer essa experiência. Quem esteve no evento e quem vai estar nos próximos vai sentir como é
bonito ver esse encontro, porque o Natal Lumen não é um evento social, não é simplesmente assistencialismo, mas é esse encontro do voluntário, do jovem, do adulto, da pessoa que vai lá e faz a sua doação, se torna padrinho, mas vai no dia do evento, conhece a criança, toca na sua realidade, encontra Jesus ali, e da criança que encontra o amor e a presença do ressuscitado em nós. É esse encontro do ressuscitado com o abandonado acontecendo naquelas crianças. E isso é mistério, isso é graça, isso é extraordinário. E além de promover esse encontro, o Senhor nos dá a graça de termos a tremenda providência de conseguirmos todos os apadrinhamentos, de custearmos essa festa para muitas pessoas. Isso tudo é milagre, isso tudo é graça, e a gente tem que olhar como olhar mesmo de gratidão para tudo isso, percebendo como Deus nos ama e como Deus cuida de cada detalhe. E a gente também precisa entender o Natal Lumen, né, dentro de um grande contexto. O Natal Lumen não é algo por si, ele é, na verdade, a grande celebração dos nossos projetos. Claro que a gente chama outras crianças, outras realidades, mas ele é a grande celebração. A maioria daquelas crianças, elas são acompanhadas ao longo do ano, dos meses, nos nossos centros sociais, e a gente fica muito feliz, né, de poder celebrar uma grande festa de Natal com eles. Mas aquilo acontece como uma culminância, como um ponto alto, como uma grande celebração. E isso deve nos fazer pensar que nós não podemos parar. É por isso que a nossa evangelização, ela precisa continuar. É como se nesse advento o Senhor também nos chama a estarmos vigilantes. Nós temos uma missão de anunciar esse encontro do ressuscitado com o abandonado. E nesse Palavra Encarnada, Deus quer convidar você a pensar: será que eu estou deixando de anunciar em alguma realidade? Será que eu posso estar mais atento, mais preocupado em fazer esse anúncio? É de repente ficando com um colega de trabalho, de faculdade, de escola, conversando um pouco mais. É partilhando sobre essa realidade do Natal Lumen com mais detalhes, porque às vezes a gente vive as coisas, mas a gente não consegue partilhar sobre isso nem na nossa família, nem com os mais próximos, nem com um amigo que você tem vontade de que ele entre, se engaje na obra Lumen. Não vá simplesmente só chamando, partilhe do que esse encontro causa em você. Convite para ser padrinho, convite para visitar, e vá deixando, não perca a oportunidade, sabe? A sensação que o Senhor hoje quer nos dar uma revisão de vida, de que a gente precisa estar atento para em toda e qualquer oportunidade falar sobre Deus, falar sobre esse encontro. E o Advento é um tempo oportuno para isso, de revisão de vida e de preparação para o Natal. Porque essa multiplicação, ela acontece por meio dos discípulos, por meio daqueles apóstolos. E aí tem um trecho no finalzinho do Evangelho em que ele fala assim: depois pegou os 7 pães e os 2 peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos à multidão. Ou seja, Jesus poderia dar direto às multidões, mas Jesus queria que esse milagre de alimentar o povo passasse pelas multidões. E o que o Senhor quer dizer para nós hoje? Ele deseja fazer um milagre, ele quer alimentar espiritualmente e alimentar também de forma corporal os nossos tantos irmãos que estão na rua, tantas crianças necessitadas, tantas famílias que precisam do Evangelho, que precisam encontrar Jesus abandonado. E Jesus quer e pode alimentar esse povo, mas ele faz com que essa alimentação, com que essa nutrição do povo passe por nós. Ele usa de nós, dos seus apóstolos, discípulos, missionários para fazer isso. E esse é um tempo oportuno em que nós temos no que nos colocar como esses apóstolos, que Jesus quer usar
para fazer a sua vontade acontecer. E a vontade de Jesus, de forma muito clara, passa por essa providência. E essa providência precisa passar por nós. Nesse tempo de advento, faça uma revisão da sua vida e pergunte-se: será que eu estou atento para a todo tempo e todo instante propagar esse encontro do ressuscitado com o abandonado? Será que o tempo inteiro eu quero falar do ser feliz, eu quero anunciar, eu aproveito as oportunidades, eu aproveito meus tempos vagos? Será que eu sigo os direcionamentos de buscar novos cadastros? Será que eu me empenho em fazer minha comunhão de bens? Será que eu me empenho em alimentar em mim essa experiência para que eu possa ajudar outras pessoas a também viver essa experiência? Esse é um tempo oportuno de nós meditarmos e refletirmos sobre isso, para chegarmos até o Natal crescidos, amadurecidos, e que o Natal Lumen seja esse grande momento de renovação, de encontro com o abandonado e de nós percebermos os milagres que acontecem todos os dias. Sim, Senhor, nós percebemos e nós queremos participar, ser protagonistas ativos, servir a Tua vontade no meio desses milagres. Nos ajuda, Senhor, a fazermos isso. Que Deus nos abençoe.